Quando nós chegamos à igreja, talvez o Nivaldo, quando ele está ministrando louvor, ele sempre fala da importância de receber os nossos visitantes, daqueles que estão chegando, daqueles que é a primeira vez que estão conosco. Mas eu quero fazer um convite especial para vocês agora. Que vocês tenham um tempo especial para lembrar, para recordar o momento que vocês conheceram a Cristo. A experiência que vocês tiveram nesse encontro pessoal com Cristo. Pensa um pouco como foi isso. Não apenas aqueles que vieram de fora da igreja, que nunca cresceram num lar, que não tiveram contato na sua infância, mas todos. Porque nós sabemos que talvez alguns tenham umas experiências diferentes das outras, alguém chega um momento da vida que compreende profundamente aquilo que Cristo fez, quem é esse Cristo que ele seguiu a vida toda. Então nós sabemos o momento, nós sabemos quem é esse Cristo. Eu quero convidar você a pensar um pouco nisso, do que Cristo fez na sua vida. Nós sabemos que aquilo que Cristo fez na cruz, nós sabemos aquilo que Ele realizou, a obra de Cristo nós conhecemos. Mas eu quero que você pense por alguns instantes aquilo que Cristo fez na sua vida, na sua existência, na sua história. Pense, tem algum tempo para meditar, para pensar, para trazer à memória aquilo que Cristo fez na sua vida. Pai, quando paramos para meditar um pouco sobre este assunto, sobre essa realidade, Deus, daquilo que o Senhor fez na nossa vida, em nossa história, a maneira que o Senhor agiu no coração de cada um de nós, como, ó Deus, o Senhor transformou a nossa vida, ó Pai, mudou a nossa história, ó Deus, redirecionou o nosso destino, ó Pai. Deus, só de pensar, Deus, a grandiosidade de tudo isso que o Senhor fez na vida de cada um de nós, o nosso coração acelera, ó Pai. A gratidão vem, ó Deus, sem palavras para poder expressar tamanha gratidão. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, por aquilo que o Senhor fez. Nessa maneira, ó Pai, que transformou a nossa vida, que nos deu a garantia da nossa salvação, através, ó Deus, daquilo que Cristo fez naquela cruz, ó Pai. E assim nós temos a certeza que quando nós paramos para pensar nessa realidade, ó Pai, como é precioso saber que nós somos preciosos para o Senhor, ó Deus. E se nós estamos aqui nesta noite, ó Deus, é prova, ó Pai, que a obra do Senhor na nossa vida, ela foi realizada, ela vem sendo realizada, e ela há de se completar, ó Deus, até o dia que Cristo voltar a buscar a sua igreja. E assim é tão bom saber que agora nós fazemos parte dessa igreja do Senhor, ó Deus. Pai, que nós possamos nessa noite, ao ouvir a palavra do Senhor, recordar a Deus como o Senhor olhou para cada um de nós, viu a nossa realidade, ó Deus, sentiu a nossa dor, viu o nosso estado de miséria e assim nos transformou. Tirou de nós, ó Deus, toda a roupa suja e colocou em nós, ó Deus, vestes de louvor, ó Pai. Como é bom, Deus, saber disso. E como é bom experimentar isso, ó Pai. Fala ao nosso coração mais uma vez. E desperta-nos, ó Deus, para a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. E para a glória do Senhor. Amém, Senhor. Mateus, capítulo 9, versículo 35 ao 38. É um breve resumo da primeira parte do ministério público de Jesus. Onde Mateus, em poucas palavras,
descreve aquilo que Cristo fazia no seu dia a dia, aquilo que Cristo realizava e como isso acontecia, como isso era revelado às pessoas. Mateus 9, 35 ao 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Eu não sei qual é o seu costume ao ler a palavra de Deus. Como que você tenta compreender, tenta entender aquilo que está escrito? Qual é a sua maneira mais fácil de pegar as coisas, de conhecer, de aprender as coisas? Se é simplesmente lendo, se é tocando, se é visualizando, se é tentando imaginar algumas cenas? Nós sabemos que todos aqui têm uma maneira diferente de aprender, de conhecer as coisas. Mas quando nós lemos os evangelhos, não tem outra forma, quando nós lemos, de trazer à memória tudo aquilo que foi feito, porque os nossos olhos não conseguem enxergar o passado. Mas quando nós vamos lendo de uma maneira mais cuidadosa, mais atenciosa, nós começamos a procurar imaginar o como acontecia, como aquilo sucedeu, como as coisas aconteceram, como Jesus fez, qual era a resposta daquelas pessoas quando recebiam um milagre, uma cura. Queridos, quando nós começamos a tentar imaginar essas coisas, a primeira coisa que nos vem à mente é imaginar Cristo Jesus andando por meio dos povoados, pisando na terra, pisando neste mundo, vindo ao encontro da humanidade, vindo ao encontro da sua própria criação. Ele deixando toda a sua glória, como Filipenses, o apóstolo Paulo escreve, dizendo então que ele deixou toda a sua glória e se fez em forma de homem, de servo, e veio até nós. Ou nas palavras de João, que diz então que ele colocou uma tenda no meio de nós, ou seja, construiu uma casa, uma moradia, passou a ser um de nós. Então quando nós pensamos nessa realidade, a profundidade de um Deus se fazer homem e vir ao nosso encontro, queridos, quando nós olhamos textos como esse, que descrevem em poucas palavras aquilo que Jesus fazia, nós temos a plena consciência e convicção que tudo o que ele fez foi por aquelas pessoas as quais ele encontrou enquanto ele caminhava entre os povoados, e ele também fez pela sua vida e pela minha vida. De certa forma, também ele pisou ao nosso redor, ele veio ao nosso encontro, ele entrou nas nossas casas, ele entrou na nossa vida. E demonstrou tamanha importância que nós temos para Deus, como Ele demonstra isso cuidando de nós, amando a cada um de nós, vindo até nós. Queridos, quando nós imaginamos essas cenas do passado e começamos a olhar a nossa realidade, nós sentimos um Deus próximo, um Deus perto de nós, um Deus que se importa com cada um de nós, um Deus que conhece cada uma das nossas dores, cada uma das nossas necessidades, um Deus que sabia exatamente como Ele chegaria até nós e como Ele mostraria este amor para com cada um de nós. Nós sabemos que somos diferentes uns dos outros, cada um tem as suas preferências, cada um tem o seu jeito. E Deus usou desta forma, desse jeito, dessas manias que temos, para chegar até nós e transformar a nossa vida. Se cada um aqui pudesse descrever aquilo que pensou quando lhe foi perguntado, como que você lembra dessa experiência sua com Deus? Cada um contaria uma história diferente, cada um contaria um tempo diferente,
Cada um contaria com sentimentos diferentes, mas todos iriam dizer a mesma coisa: Cristo veio ao meu encontro. Cristo veio até mim. Cristo percorreu aonde eu percorria. Cristo entrou aonde eu entrava. E Ele demonstrou esse amor para comigo. Queridos, é isso que o texto está dizendo. Que Jesus é aquele que percorria todas as cidades povoadas. É aquele que vai ao encontro daquele que Ele quer salvar, que Ele quer resgatar. E é por isso que nós tivemos um encontro com esse Cristo. É por isso que nós fomos recebidos, reconciliados com Deus, porque Ele tomou a decisão de vir até nós. Então nós percebemos a disposição que Cristo tem de fazer a vontade do Pai. Nós sabemos que Deus Pai escolheu a cada um de nós, e Cristo tem essa disposição de sair e vir ao nosso encontro, para falar daquilo que o Pai fez, que o Pai escolheu a cada um de nós, a maneira que Ele decidiu amar a cada um de nós, e aquilo que Cristo na Trindade, na economia da Trindade, decidiu fazer para resgatar a cada um de nós. A disposição de Cristo em fazer a vontade do Pai. Queridos, quando nós entendemos que Cristo está disposto a fazer a vontade do Pai, e você vai encontrar isso em cada linha dos Evangelhos, em cada palavra dele, em cada narrativa. Quando você ler as cartas, a mesma realidade. Quando você lê o Antigo Testamento, já mostra que ele estaria disposto a fazer o que o Pai desejasse que ele viesse a fazer. Queridos, essa realidade, ele vir até nós, a disposição de fazer a vontade de Deus. Ele veio ao nosso encontro. Mas não apenas de fazer a vontade de Deus, essa disposição também de ensinar as realidades de Deus para cada um de nós. Quando nós lemos os Evangelhos, o que nós mais vamos encontrar é Jesus se assentando e ensinando a multidão. É Jesus se aproximando dos seus discípulos e ensinando a eles a respeito das realidades do reino de Deus. Jesus o tempo todo falando com as pessoas, se aproximando das pessoas para ensiná-las sobre a palavra de Deus, sobre a vontade de Deus. E quando nós entendemos essa disposição em ensinar, nós começamos talvez a limitar isso, quando nós focamos no milagre apenas como um milagre. Apenas a um evento que aconteceu, apenas uma realidade que foi naquele momento, aonde Jesus tocou alguém, curou alguém, um cego voltou a ver, coisas corriqueiras no ministério de Jesus. Mas todas elas, todos os momentos, a preocupação de Jesus era ensinar essas pessoas. Queridos, quando nós pensamos naquilo que Cristo fez pela nossa vida, e aquilo que Ele continua fazendo, investindo em cada um de nós, nos ensinando acerca da palavra de Deus, nos mostrando cada vez mais aquilo que Deus requer de cada um de nós através do ensinamento, a preocupação da correção, a preocupação da exortação, da demonstração, essa preocupação diária que Cristo tem em nos mostrar a vontade do Pai. Como é gostoso ser repreendido por Deus. Como é gostoso você ler um texto e Deus falar diretamente ao seu coração, dizendo que nós estamos errados, estamos direcionando a nossa vida num caminho perigoso. Como é precioso você vir à igreja e saber que Deus falou ao seu coração. Como é gostoso saber que Deus deixa a igreja aberta para que você entre e aprenda. Como é bom saber que Deus colocou a palavra dele, conservou essa palavra ao longo da história, para chegar nas nossas mãos e nos dar a liberdade de ler essa palavra, para demonstrar o quanto ele quer ensinar a cada um de nós. Pensa um pouco na sua vida. O quanto mudou desde o dia que você conheceu esse Cristo e tomou a decisão de andar com esse Cristo. Quanto que a sua vida já mudou nos seus valores, nos seus princípios, na sua ética, na sua maneira de olhar o mundo, a partir daquilo que você tem aprendido da parte de Deus. Aquilo que você tem recebido da parte dele como ensinamento para a sua vida. Quantas vezes já tivemos experiências de responder pessoas que vieram com algum problema e você simplesmente leu um texto e a resposta foi: isso tocou meu coração. Isso mudou minha visão de vida. Isso mudou agora a maneira que eu vou viver os meus dias. Porque a disposição de Cristo em todo o tempo, de ensinar as pessoas, de motivá-las a conhecer esse Deus, o qual Ele trouxe a realidade próximo de cada um deles.
e como Ele faz com cada um de nós diariamente, trazendo as verdades do reino de Deus, revelando a nós esta palavra tão preciosa. Mas, queridos, Ele tinha disposição de ir até as pessoas, de fazer a vontade do Pai, essa mesma disposição em ensinar as pessoas, e a disposição em manifestar o reino de Deus para todas as pessoas. Manifestar o reino de Deus para todas as pessoas. Quando nós lemos os evangelhos e vamos encontrar tudo aquilo que Cristo fez, ou escrito no Evangelho de João, que tudo aquilo que Ele fez, se fosse escrito em livros, não caberia neste mundo todos os livros para descrever aquilo que Cristo fez. Queridos, cada milagre realizado, cada prodígio, cada sinal que Ele fazia, era simplesmente para manifestar o reino de Deus, para demonstrar que era chegado o reino de Deus sobre as pessoas, sobre aquelas pessoas. E é interessante que às vezes nós lemos a palavra de Deus, lemos os evangelhos, sabendo do final e aquilo que nós esperamos no futuro, e nós achamos então, interpretamos a nossa maneira. Por exemplo, quando Jesus envia os seus discípulos para que eles fossem até as pessoas e falassem a elas, o reino de Deus está próximo. O que vem na nossa mente? Jesus vai voltar. Mas como pode alguém falar que vai voltar se ainda não foi? Como Jesus falaria da sua volta, o reino de Deus está próximo, se ele ainda não havia partido? O que Jesus está falando é que com a sua chegada, o momento que ele pisou neste mundo, o reino de Deus começou a se manifestar de uma maneira mais plena, mais completa, sobre a nossa realidade, sobre a nossa vida. E a partir do momento que ele pisou, começou o fim. Começou o fim desde o dia que ele pisou neste mundo. Nós nos preocupamos tanto quando vai voltar Jesus, mas a certeza é que quando ele pisou, a história começou a ser escrita para o seu final. E queridos, a certeza é que quando ele pisou, o reino de Deus se manifestou. E ele dizia às pessoas, vai e diga a elas que o reino de Deus está próximo. Mas próximo de quem? Próximo dos leprosos, próximo das prostitutas, próximo daquelas pessoas que eram rejeitadas pela religião, aquelas pessoas que eram excluídas. O reino de Deus é para vocês. E a maneira que ele revelava a presença desse reino de Deus era através da cura, era através do milagre, era através do perdão, era através da salvação dessas pessoas que ele dizia, vai, a tua fé te salvou. E é dessa maneira que o reino de Deus se manifestou a cada um de nós, transformando a nossa vida, reescrevendo a nossa história, nos dando um novo princípio, uma nova ética. Hoje nós temos uma nova realidade na nossa vida. Nós temos um novo rei sobre cada um de nós, porque Cristo revelou esse reino de Deus sobre a nossa vida. Queridos, quando nós olhamos um texto como esse, e pensamos naquilo que Cristo fez por cada um de nós, quando Ele veio ao nosso encontro porque estava disposto a fazer a vontade do Pai, quando Ele nos ensinou sobre as realidades do reino de Deus, e manifestou esse reino na nossa vida, não temos outra atitude a não ser agradecer. Agradecer a esse Deus que veio ao nosso encontro e transformou a nossa história. Que se fez um Deus presente para cada um de nós. Mas, queridos, o texto continua. E Jesus agora muda o foco. Mateus agora vai discorrer o assunto e vai mudar o foco. Agora eu quero que você tenha mais um tempo para pensar. Não mais simplesmente naquilo que Cristo fez na sua vida. Mas eu quero que você lembre de uma pessoa especial. De uma pessoa que foi usada por Deus para que esta obra fosse realizada na sua vida. Já que Jesus não percorre os povoados hoje, Ele usa de pessoas. Para que essas pessoas continuem a percorrer todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidade. Eu quero que você lembre dessa pessoa que falou para você pela primeira vez desse amor de Cristo Jesus, daquilo que Ele fez pela sua vida. Traz à memória essa pessoa. Lembra quem foi essa pessoa que falou desse amor de Deus para a sua vida.
Lembro-me quem eram as pessoas, o que fizeram, como falaram, como insistiram, investiram na minha vida, como elas andaram do meu lado nos primeiros passos na caminhada com Cristo, como elas foram nas cidades e povoados, como sentaram do meu lado e ensinaram, discipularam, mostraram aquilo que Deus queria da minha vida, e como eu pude ver na vida delas, e depois na minha própria vida, as realidades do reino de Deus. As realidades do reino de Deus. Queridos, esse texto não termina no versículo 36. Ele vai ter o versículo 37. O momento que Jesus agora se dirige aos seus discípulos. Dirige a seus discípulos. Não é o momento que Jesus olha a multidão que estava exausta e aflita. Não é o momento que Jesus se preocupa com aqueles que estavam enfermos. Não é a hora que Jesus ele vai olhar para aqueles que estavam perdidos. Não é a hora que ele vai olhar para os leprosos. Não vai olhar para os religiosos. Vai olhar para aqueles que estavam longe da presença de Deus. Mas ele vai olhar exatamente para aqueles que estavam ao seu redor. Para aqueles que já haviam experimentado isso. Já haviam compreendido que Cristo foi ao encontro deles. Que Cristo já havia se importado com eles. Que Cristo já havia demonstrado a eles o reino de Deus. E são a essas pessoas que Cristo agora olha para elas. Queridos, então é nesse momento que Cristo olha para nós com um olhar diferente. Um olhar diferente daquele primeiro olhar que Ele deu a cada um de nós. É uma maneira diferente de olhar para a sua vida e para a minha vida. Depois dessa transformação, depois desse encontro, depois da certeza da salvação, depois do momento que eu compreendi o que Ele fez pela minha vida, entreguei meu coração por completo a Ele. E hoje o reino de Deus é manifestado diariamente na minha vida. É um segundo olhar de Jesus. É um segundo olhar agora não mais para salvar a sua vida. Não mais para dizer a você o quanto Ele ama, o quanto Ele se importa e o que Ele fez pela sua vida. Mas é um olhar convidativo de Jesus, para que nós passemos a olhar na mesma direção que Ele olha. Olhar para as mesmas pessoas que Ele tem olhado. Se importar com as mesmas pessoas que Ele tem se importado. São as pessoas escritas no versículo 36. Vendo Ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. É Jesus nos convidando agora a olharmos para a multidão, para as pessoas que estão aflitas e exaustas, que estão andando neste mundo perdidas, porque não tem um líder sobre elas, porque não tem um pastor para tomar conta da vida delas. Porque estão cansadas, porque estão abatidas, porque estão desanimadas, porque perderam qualquer chance de continuar vivendo, ou de ter a esperança de dias melhores. São para essas pessoas que Cristo convida, você e a mim, para olhar para elas, com um olhar diferente. Ele vai dizer, então dirigiu Jesus aos seus discípulos, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Não são poucas pessoas, grupos de amigos, mas são multidões de pessoas exaustas e aflitas. Queridos, eu tenho me questionado muito a questão da missão. A missão da igreja. Qual é o modelo de missão que você e eu temos inculcado? Qual é a missão que você e eu temos no nosso coração quando nós pensamos naquilo que Cristo quer fazer neste mundo? A obra que Cristo quer continuar realizando. Qual é a maneira que nós enxergamos a missão que Ele veio fazer, aquilo que Atos começa descrevendo. Ele vai começar dizendo aquilo que Cristo começou a fazer e a ensinar. Apenas aquilo que Ele começou a fazer e a ensinar. Porque o livro de Atos vai demonstrar que agora é a igreja que vai continuar a fazer e continuar a ensinar. Cristo apenas começou. A igreja precisa dar continuidade.
E queridos, qual é o momento da nossa vida que nós temos parado para olhar para as pessoas com o mesmo olhar de Cristo Jesus? Olhar as pessoas. Qual foi a última vez que nós paramos para olhar a realidade das pessoas? Para ver em que direção este mundo está sendo levado. O que eu mais vejo é pessoas dizendo, o mundo está perdido, Cristo volta logo. Porque quer simplesmente se omitir da missão que Cristo deu à sua igreja. Ou pessoas simplesmente querendo investir em missão para que outro vá e faça aquilo que ele deveria fazer. E aí então nós lembramos a nossa história, a nossa experiência, o que Cristo fez em cada um de nós. Como é gostoso lembrar disso. Como é precioso saber aquilo que Ele fez pela nossa vida. E como é bom saber que alguém saiu da sua zona de conforto e veio até nós. Investiu tempo na nossa vida. Passou um tempo do nosso lado. Insistiu, perseverou, acreditou que a nossa vida poderia ser transformada. E hoje nós estamos aqui. Mas ainda tem uma multidão de pessoas lá fora. Tem uma multidão de pessoas na sua família. Tem uma multidão de pessoas na sua vizinhança. No clube que você vai, aonde você frequenta, na empresa que você trabalha, na escola que você estuda. Ainda tem multidões de pessoas exaustas e aflitas, como ovelhas que não têm pastor, como pessoas que não têm quem lhe aponte o caminho, quem se importe, quem cuide das feridas delas. Mas e aí, queridos? Como fica a nossa responsabilidade? A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que vem no seu coração quando você ouve essas palavras? Os trabalhadores são poucos. E aí quando nós tentamos fazer algo, são as mesmas pessoas. Quando nós começamos um novo trabalho, não temos pessoas para ir até lá, porque as mesmas pessoas já estão ocupadas com outros ministérios. Pessoas que estão partindo sem Cristo. Pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão se divorciando, filhos que estão entrando nas drogas, esposas que estão vivendo a angústia do seu dia a dia. E nós continuamos a agradecer por aquilo que na primeira parte do texto, Ele veio ao meu encontro. Ele transformou a minha vida. Ele manifestou o reino de Deus na minha realidade, na minha história. Queridos, quando nós pensamos em Cristo como referência para a missão, Cristo como referência para cada um de nós, nós temos que lembrar que também há um preço a ser pago. Diz uma velha história que um dia pegou fogo na floresta. Grande fogo na floresta. E para que pudesse reconstruir a floresta, os animais se juntaram e começaram a dar as suas ideias. Vamos pensar na maneira que nós podemos reconstruir todas as florestas aqui que foram queimadas. E um dava ideia, outro dava outra, um fazia um projeto, outro trazia uma outra realidade. E aí então, a galinha teve uma grande ideia. Vamos vender ovos e bacon. Simples. Vamos apenas vender ovos e bacon. Quem se revoltou? Queridos, quando nós pensamos nessa multidão de pessoas como uma grande floresta que pegou fogo, nós tantas vezes apenas queremos dar aquilo que sobra de nós. Aquilo que não vai fazer nada, que não vai me faltar. Nós apenas queremos dar os ovos. E aí jogamos uma grande responsabilidade sobre a vida de outras pessoas. Sabe o que eu mais ouvi no meu ministério? Quando a gente tinha um trabalho na cidade de Itararé, onde nós pegávamos as crianças de todos os bairros, levávamos para a igreja de Kombi. Algumas pessoas da igreja diziam assim, pastor, como assim? O meu vizinho viu o filho dele na igreja, que bom. Alguém teve que sair e atravessar a cidade para falar do amor de Deus ao vizinho dela. E aí então nós começamos a olhar a realidade das pessoas que estão ao nosso redor. Queridos, quando tivemos uma reunião essa semana sobre a IBF, tínhamos lá acho que uns 10 ou 12 adolescentes, empolgadíssimos para fazer a vontade de Deus. Ontem eu tive uma reunião com algumas pessoas do Igaçaba, iremos inaugurar o espaço lá, e eu convoquei algumas pessoas que frequentam, que estão começando a frequentar, para passar algum serviço para elas também.
a alegria dos nossos adolescentes em assumir responsabilidades e a alegria das adolescentes de lá, de uma senhora já de certa idade de lá, porque vão assumir um compromisso com o reino de Deus. Vão ser instrumento de Deus. E eu sei que muitos aqui vão lembrar que momentos preciosos nós tivemos na nossa adolescência, na nossa mocidade, em outros tempos, antes que meu filho nascesse, antes que as coisas ficassem mais sérias. Como era gostoso, como eu fazia a diferença. Mas hoje, pastor, já as forças não são mais as mesmas, o tempo já não é mais o mesmo, e aí as prioridades nossas mudaram. E as pessoas continuam exaustas e aflitas. Queridos, quando Cristo é o modelo para nós, a primeira coisa que eu tenho que aprender é o que eu preciso ter a disposição para fazer a vontade de Deus. Disposição para fazer a vontade de Deus. A mesma disposição que Cristo tinha para percorrer todas as cidades e povoados, eu preciso ter disposição. Nós não temos a atitude de sair de nossas casas e falar do amor de Deus a alguém. Nós não negociamos os nossos horários. Nós não negociamos nossos horários que são livres. Não são horários que nós podemos, não, esse eu não posso mexer. São horários livres, queridos. Quantas vezes eu vejo assim, um dia uma pessoa falou para mim, você não assiste novela simplesmente porque na sua casa tem canal fechado. E aí tem vários filmes, você pode assistir outras coisas. Eu só respondi uma coisa, querido, você acha que eu fico em casa esse tempo todo que está passando novela ou outros filmes? Queridos, nós começamos a falar, não, mas eu não assisto novela. Mas qual é a diferença? Eu continuo ficando em casa, eu não dou uma volta com os meus filhos, encontro alguém na rua e falo do amor de Deus para essa pessoa. Vou na casa de alguém que está doente, casa de alguém que precisa de uma palavra, que precisa de uma referência. E eu vou até lá e falo, olha, Cristo veio até mim, eu estou aqui com disposição para tomar conta de você, para poder falar desse amor de Deus a você. Não tem nada mais precioso na vida de um ser humano do que um dia chegar, se aproximar de alguém e falar, olha, eu vim aqui porque Jesus te ama. E Ele mandou até você porque Ele se importa com você. E a partir daquele momento a pessoa começa a sentar no banco da igreja. E um belo dia essa pessoa vem à frente, é batizada, faz a sua pública profissão de fé. E aí eu começo a olhar e falo, olha, eu fiz parte dessa história. Eu marquei a vida dessa pessoa eternamente. Eu poderia ter apenas alguns anos próximo dela. Mas agora essa pessoa vai passar a eternidade comigo. Porque um dia eu me dispus a fazer a vontade de Deus. Querido, você já imaginou o que é isso na nossa vida? De poder fazer o mesmo papel que Cristo Jesus fazia, de percorrer as cidades, percorrer os povoados, de ir até as pessoas e falar que Deus as ama. Como é precioso isso, de poder olhar uma pessoa que estava longe de Deus, um casamento que estava destruído, um jovem que estava se perdendo, e eu falar do amor de Deus, ver essa vida sendo transformada, restaurada, agora estando na presença de Deus. Como é precioso, queridos. Como é bom poder saber disso. Como é bom poder ver Deus fazendo isso na vida das pessoas, através daquilo que nós temos feito em alcançar essas vidas. A disposição para fazer a vontade do Pai. E também disposição para ensinar as pessoas. Esses dias teve um congresso em Sorocaba sobre trabalho infantil. E passou pela internet, eu assisti pela internet. E uma mulher, uma americana, trouxe alguns novos recursos que ela utiliza para o trabalho infantil. E ela colocou alguns cartazes e desenhava, ela ia falando e desenhando, a cena ia aparecendo. Ela pegava vários instrumentos, vários objetos e fazia ali tudo. A história se transformava em vida perto daquelas pessoas. Eles começavam a visualizar de maneira perfeita. E aí eu fiquei olhando e falei, olha que técnica. Olha quanto conhecimento, olha a capacidade dessa mulher de passar a informação às crianças. E aí, quando ela termina essa palestra, ela faz apenas uma frase, fala apenas uma frase. Ela disse assim, toda técnica não vale de nada se eu não conhecer a palavra. E a frase foi a seguinte, como eu posso querer ensinar uma criança aquilo que eu não sei? Como eu posso ensinar uma criança aquilo que eu não sei?
Queridos, nós sabemos, nós temos trabalhado com jovens casais, o tema, o ato mais íntimo do casal. Eu mandei para eles uma mensagem dizendo que iríamos trabalhar o ato mais íntimo da vida do casal. E no domingo passado nós introduzimos o assunto e hoje nós falamos que o ato mais íntimo do casal é a oração. Não tem nada mais íntimo na vida de um casal do que os dois orarem juntos. Orarem e revelarem diante de Deus as suas carências, as suas necessidades, os seus defeitos. E aí então, quando nós chegamos a uma conclusão, que a maior parte dos pais só se preocupam com a espiritualidade quando os filhos começam a crescer. E os pais só praticam a espiritualidade preocupados com os filhos, para que os filhos sejam salvos, para que os filhos aprendam. E aí a realidade da maior parte de nós é que nós conhecemos apenas histórias como a história de Davi e Golias, história de Josué entrando em Jericó, a história da Arca de Noé, histórias as quais nós contamos às crianças, mas nós não temos condições de contar às outras pessoas, porque nós não nos alimentamos da palavra de Deus. E aí o desafio nosso, queridos, é ensinar as pessoas sobre as verdades do reino de Deus. E como é precioso você pegar uma palavra e começar a ler, e falar que isso aqui é a palavra de Deus revelada a elas. Queridos, nós temos prazer de ensinar todas as coisas. Nós temos o prazer de conhecer todas as coisas. Nós não gostamos de ficar atrás. Se surge uma nova tecnologia, eu tenho que aprender a mexer. Se faz algum assunto, eu preciso estar inteirado daquele assunto. Mas parece que a palavra de Deus não é tão importante. Discipular alguém. Discipular alguém. Queridos, já teve experiência de discipular alguém? Eu conheci um senhor, o ano retrasado, ele fez 50 anos de líder da igreja. Presbítero e diácono. 50 anos. A maior tristeza do coração dele até hoje, está com 70 e poucos anos, que nunca levou alguém para Cristo Jesus. Nunca teve uma experiência de falar de Jesus para alguém. 70 e poucos anos. E aí então, nós temos que pensar na nossa realidade. Uma conta bem rápida. Nós estamos aqui em quantas pessoas? Dizem que pastores aumentam pelo menos 30%. Então tem umas 500. Tem umas 400 pessoas. Se cada um de nós trouxéssemos uma nova pessoa no domingo que vem, seríamos 800 pessoas. Daqui 15 dias, 1.600 pessoas. Se nós trouxéssemos uma pessoa por ano na igreja, falando do amor de Deus, apenas uma pessoa, e no ano que vem nós seríamos 800 membros dessa igreja. 2015, 1.600 membros da nossa igreja. Uma só pessoa, queridos. Manifestar o reino de Deus. Aí que complica a nossa vida. O manifestar. Porque eu não sei fazer milagres. Eu não sei curar. Eu não sei fazer sinais e prodígios. Eu não sei fazer o coxo ficar sarado, o paralítico andar. Não sei fazer isso. Como que nós iremos manifestar o reino de Deus? Como que nós podemos manifestar o reino de Deus? Amando, cuidando, zelando, testemunhando, falando do amor de Deus a essas pessoas. Queridos, é uma maneira tão simples de viver a nossa realidade. É você poder entender o que Cristo fez por você, trazer para a sua realidade. E quando as pessoas se aproximarem de você, vão enxergar em você exatamente aquilo que Deus fez na sua vida. E vão desejar isso para a vida delas também. Porque elas vão compreender que sobre nós existe um rei que se importa, que cuida, que vem ao nosso encontro, que cura, que manifesta esse reino, que se importa com cada um de nós. E elas vão querer experimentar também desse mesmo poder que foi manifesto sobre a nossa vida. É assim que nós iremos manifestar o reino de Deus. Mas, queridos, a única maneira de viver essa realidade é olhando o versículo 36 como um desafio para nós. Vendo as multidões, olhar as multidões, enxergar as pessoas ao nosso lado, olhar para elas com um olhar de preocupação, olhar a realidade da vida de cada uma delas. Lembre uma vez que um acampamento de carnaval, eu recém-chegado em Itararé,
Nós íamos fazer o acampamento de carnaval, nós tínhamos apenas 3 jovens na igreja. E aí eu chamei os 2 irmãos, era um irmão, uma irmã, mais um outro jovem. Chamei e falei assim, eu queria conhecer os seus amigos para a gente fazer um trabalho e levá-los para o acampamento. Aí disse, olha, os meus amigos são todos da igreja. Todos têm uma fé, todos têm uma religião. Acampamento, levamos o pessoal de um bairro para o acampamento, faltou alguma coisa, eu voltei para a cidade. E quando eu passo em frente a um clube que tem, está essa pessoa e os seus amigos que tinham religião fazendo parte de um grupo, com a camiseta daquele grupo, participando das festas daquele dia. E aí quantas pessoas nós olhamos e falamos, ela tem a fé, ela tem a religião, ela tem tal coisa, mas estão de passos largos para o inferno. Queridos, comece a olhar para essas pessoas. Comece a prestar atenção no que elas estão dizendo, o que elas estão vendo, o que elas estão escrevendo, como elas estão podendo conduzir a vida delas, a família delas. Comece a prestar atenção como elas estão vivendo os seus dias. E você vai perceber que elas estão exaustas e aflitas. Mas sabe qual que é o nosso grande problema? Que nós olhamos com o olhar julgando muitas vezes. Aí, tá vendo? Escolheu errado. Tá vendo? Não tem Deus na vida. Queridos, o que Jesus faz quando Ele vê as pessoas exaustas e aflitas é, Ele se compadece delas. Tem compaixão. Ele sente a dor daquelas pessoas. Ele sente a possibilidade do que aquelas pessoas estão vivendo, estão passando. Como é o sofrimento diário daquelas pessoas, porque são como ovelhas que não têm pastor. Queridos, qual é o sentimento que vem no nosso coração quando nós olhamos para a realidade das pessoas? Qual é o sentimento que vem? O pastor Ezequiel sempre, eu escutei ele falar isso com pastores mais novos, em ordenação de pastores, para os seminaristas, para mim, quando eu cheguei nessa igreja, foi quando nós começarmos a olhar as pessoas e não sentirmos nada, acabou o nosso ministério. Não tem mais o porquê continuarmos a ser pastores. Não tem mais o objetivo de subir ao púlpito. Não tem mais a razão para a qual eu vou estudar, para a qual eu vou ao encontro delas. Queridos, quando nós começamos a olhar a realidade das pessoas, e isso não comove o nosso coração, já nós perdemos qualquer possibilidade de sermos instrumentos nas mãos de Deus. Mas quando nós olhamos para as pessoas, nós apenas agradecemos. Porque nós não temos a realidade delas, porque nós não estamos na situação delas, porque nós não vivemos os mesmos problemas que elas vivem, mas um dia nós estivemos lá. Mas um dia nós tivemos a possibilidade de passar por aquilo que elas passaram. Mas alguém se importou com cada um de nós. Alguém se importou conosco. Alguém olhou e alguém se compadeceu. Alguém sentiu a nossa dor. E veio falar desse amor de Deus para com a nossa vida. Queridos, nós precisamos aprender a se compadecer dessas pessoas. E me chama a atenção que a continuidade do texto, lá no versículo 39, do capítulo 10. Capítulo 10, versículo 39. Diz assim, quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la-á. E o que me preocupa ainda mais é o versículo 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Depende da maneira que nós compreendemos o que é negar Jesus. O que é negar? Uma possibilidade de você estar no seu trabalho e ver alguém dizendo que o casamento está terminado e que ele não tem mais a vontade de ficar com a sua esposa, e você se cala com a possibilidade de falar a ele que Cristo pode mudar a situação. Nós estamos negando a Jesus. Eu conheci um homem, terminar com 2 histórias, que ele falava do amor de Deus a todas as pessoas. Quem já foi para Itapeva aqui? Só a Neidinha, gente. Farias. Quando você for para Itapeva, ande pelo centro da cidade.
você vai encontrar um homem de bicicleta andando. Ele vai passar por todas as pessoas que passarem por ele vai dizer, Jesus te ama, leia a Bíblia. Todas as pessoas que passam por ele, Jesus te ama, leia a Bíblia. A história desse homem, ele morava próximo a uma quadra que nós jogávamos bola, em frente a uma igreja. A rua dele era bem em frente à igreja descendo. O lado de cá era a casa dele. Ele era pai de santo, ele recebia os espíritos. Do lado eram 3 bares de prostituição. Do lado da casa dele. Um dia a filha dele cai com uma enfermidade. E ele diz, Senhor Jesus, se o Senhor existe, eu entrego e curar a minha filha, eu entrego a minha vida ao Senhor. E em todo o tempo, todas as pessoas que passarem perto de mim, eu vou falar que o Senhor também as ama. O reino de Deus se manifestou na vida daquele homem, e a filha foi curada, e hoje ele fala disso para todas as pessoas. Hoje, uma prima minha mora em cima, numa sobrada, onde embaixo era um bar de prostituição. Todo o bairro foi transformado, foi mudado. Todos mudaram de vida, porque aquele homem entendeu o que Deus fez na vida dele. Um outro, ele chegou um dia para mim, falou assim, pastor, todas as possibilidades que eu tenho de falar de Jesus, hoje eu falo. Porque um dia de manhã, eu encontrei um amigo meu, o qual eu sonhei a noite toda com ele. Fazia muito tempo que eu não via, mas eu sonhei a noite toda e alguém dizia para mim, fala de Jesus para ele. Fala de Jesus para ele. Fala de Jesus para ele. E eu fiquei incomodado com aquilo, mas saí, tomei meu café, saí de casa, encontrei com ele em frente a uma banca de jornal. Conversei com ele, ele saiu, e eu saí pensando, olha, um sonho estranho, agora encontro com ele. Quando ele chega no serviço dele, a esposa liga e fala, fulano de tal, acabou de falecer, a família ligou para avisar. Ele falava isso, ele pediu para falar aos jovens da nossa igreja, o que aconteceu com ele, e toda a possibilidade que ele tinha, ele falava do amor de Deus. E queridos, um dos grandes arrependimentos que eu tenho, é um dia que eu cheguei em Campinas, no centro de Campinas, uma praça grande, tinha uma jovem chorando, assentada num banco chorando, mas chorando. E aí eu olhei aquela cena, passei perto, fui ali, falei assim, mas se eu chegar, aproximar dela, qual vai ser o pensamento dela? O que ela vai pensar a meu respeito? O que ela vai achar que eu estou querendo com ela? Aí disfarcei e fui embora. Quando eu chego no seminário, eu ligo a televisão do meu quarto, passa uma propaganda antiga, de uma moça sentada num banco de uma praia, na areia, olhando para o mar. De repente essa moça levanta e vai em direção ao mar. E aquela moça some. A única coisa que eu agradeci a Deus é não ter um mar em Campinas. Mas, queridos, eu não sei o que acontecia com a vida daquela menina. Eu não sei o que se passou na vida dela para que ela estivesse vivendo aquele momento de tristeza. Mas eu sei que eu poderia ter sido instrumento de Deus na vida dela. E aí, para encerrar, pastor Tarciso, que é pastor em Registro, ele estudava comigo no seminário, ele fazia viagem todos os finais de semana. Ia na sexta-feira, Sorocaba, Registro, Sorocaba, Campinas. Aí ele chega numa sexta-feira à tarde, ele vai e senta um homem do lado dele, ele cansado, tomou seu Dramin para poder dormir no pouquinho que a viagem tinha, cansado, o homem começa a reclamar da vida para ele. E vai reclamando. Aí ele vai, desconversa, não dá bola para aquele homem e tal, vira para o canto e dorme. E ele chega final de semana para pregar na igreja sobre evangelização. E Deus incomoda o coração dele. Por que você não falou? O homem lá falando do problema da vida dele, você vira do lado e dorme. Ele pediu perdão para Deus naquele dia. Domingo, pega o ônibus, vai para Sorocaba, entra em Sorocaba no ônibus, o homem vem e senta do lado dele. Agora você vai escutar. Agora eu vou falar do amor de Deus. Queridos, Deus, Ele tem os seus eleitos lá fora. Deus tem pessoas exaustas e aflitas, querendo serem salvas, querendo ouvir essa mensagem da cruz, querendo uma resposta para a vida delas. Mas vai depender da nossa realidade, vai depender da nossa vida, vai depender da nossa disposição em fazer, ensinar e manifestar o reino de Deus a todas as pessoas. E nas últimas palavras
do Evangelho, diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Estou convosco. Ide e pregai o Evangelho. Vamos orar? Pai, somos gratos ao Senhor, a Deus, porque o Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor viu a nossa dor. Compadeceu-se de cada um de nós. E assim transformou, mudou a nossa história, tem mudado diariamente. O fato de estarmos aqui nessa noite é prova desse amor do Senhor, desse investimento do Senhor na nossa vida. Mas, ó Pai, o Senhor fala ao nosso coração também, ó Deus, lançando um desafio de continuarmos a fazer aquilo que o Senhor começou a fazer aqui neste mundo, ó Pai. O desafio, ó Deus, de continuarmos a fazer e ensinar tudo aquilo que Cristo, ó Deus, assim fez. E disse a nós também, ó Pai, que faremos muito mais do que Ele fez. Então, ó Pai, nós sabemos, ó Deus, que temos o privilégio de andar contigo, de conhecer o Senhor. Nos dê a responsabilidade de falarmos deste amor do Senhor, ó Deus. Pai, que as oportunidades surjam, que a ousadia, ó Deus, aconteça na nossa vida. Que nós possamos, ó Deus, ter o privilégio de ver vidas sendo transformadas, vidas sendo restauradas, casamentos abençoados, filhos livres das drogas, ó Pai, pessoas, ó Deus, com o significado da sua existência agora, alguém disposto agora a viver para o Senhor, porque nós nos colocamos nas Tuas mãos para sermos instrumentos do Senhor na vida dessas pessoas, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que talvez nós queríamos ouvir uma palavra de conforto, de consolo. Talvez nós quiséssemos, ó Pai, apenas, ó Deus, ouvir aquilo, ó Deus, que conforta o nosso coração. Mas é tão bom saber que a Tua palavra, Deus, o texto que nós lemos, a primeira parte mostra esse conforto que temos, essa realidade na nossa vida, essa transformação que recebemos, a importância que o Senhor dá a cada um de nós. Como é bom saber que a nossa vida é do Senhor, ó Pai. Mas a segunda parte, o Senhor olha para cada um de nós e fala que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ó Pai, nós devemos orar, nós devemos interceder e devemos nos colocar à disposição, ó Pai, porque dentre aqueles que o Senhor dirigiu a palavra naquele momento, o Senhor escolheu os 12. E a partir daquilo ali, Deus os 70. E a partir dali toda a igreja fazendo a missão do Senhor. E chegou até nós essa palavra. E a nossa responsabilidade é de fazer da continuidade a esta obra, Pai. Amém. Continue a ministrar no nosso coração e nos dá a disposição de fazer a Tua vontade e viver essa realidade, tendo Cristo como referência para a missão, ó Pai. Amém. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Amém. Senhor.